Muito boa tarde. Antes de começarmos aos 10 minutos depois da hora, como habitualmente, deixem-me dizer-vos o que tenho em mente para compensar a última aula de sexta-feira, que foi interrompida por um problema de eletricidade em minha casa. Me deu cabo das comunicações durante um período grande e depois achei que melhor não continuar. Penso que o mais simples será na quarta-feira da semana de janeiro em que há aulas, adicionar da parte da tarde uma aula teórica, que nessa altura será de facto uma aula de problemas sobre séries, que é aí que já iremos nessa altura. A parte final, não há, as séries não são cobertas nas aulas de problemas, são cobertas nas aulas teóricas finais. Portanto, esse seria o caráter dessa aula. O horário seria o horário que cheguei a usar para uma aula de problemas remoto, que era das 3 às 4h30 à quarta-feira. Portanto, eu creio que um grande número de vocês terão esse período livre. Se não, se houver pessoas com problemas nesse período, poderemos combinar uma outra sessão ou ver uma outra hora possível. Mas eu agradecia que os delegados de curso se pronunciassem sobre isso e fizessem sugestões até o final desta semana para termos isso fixado. Ok? Portanto, a proposta é compensar a aula teórica que foi perdida da passada de sexta-feira, das 3 às 4h30 do dia 6 de janeiro. Okay? Portanto, nesse dia teríamos duas sessões. Eu estou a dizer 3 às 4h30, mas será 3 às 4. 3 às 4h30 era o período que eu tinha antigamente para a aula de problema. Portanto, seria das 3 às 4. Portanto, teríamos duas sessões de aula teórica, uma às 11 e outra às 3 da tarde. Portanto, se isso for inconveniente para um número considerável de pessoas, ou mesmo poucas pessoas, não me importa fazer outra sessão, talvez na terça-feira, ok? Mas gostaria de sugestões concretas sobre isso e opiniões da parte dos delegados de curso ou outras pessoas que me quiserem mandar por e-mail, preferencialmente. Está bem? Relembro também que até ao final desta semana temos em aberto a revisão de provas do primeiro teste. Portanto, para vocês me contactarem esta semana para acabarmos com isso. Bom, alguém ia dizer alguma coisa ou foi impressão minha? Era eu, professor. Só consegui mexer há pouco da aula de álgebra e entrei agora a meio do que o professor estava a dizer. Se pudesse repetir. Ok, o que eu estava a repetir era que estava a propor compensar a aula teórica que não houve na passada de sexta-feira, ou que houve só um bocadinho, okay, mas que eu vou repetir esse bocadinho hoje. Na quarta-feira, 6 de janeiro, das 3 às 4 da tarde. Eu acredito que há muita gente que tem esse período livre. Se houver pessoas que não possam assistir nesse período, agradecia sugestões de um outro período, que eu então farei duas. Essas aulas já serão aulas de problemas sobre séries. As aulas finais teóricas destinam-se a cobrir
problemas de séries que não são cobertos nas aulas de problemas normais. Okay? Então, outra coisa que eu disse foi que até ao fim desta semana aceito, digamos, pedidos de revisão de provas ou os pedidos de esclarecimento sobre como é que eu fiz isto e só tenho 0, etc. Por quem quiser fazê-los. Ok? Já houve uns quantos, mas imagino que vocês todos estão bastante ocupados com trabalhos disto e daquilo, de maneira que até ao fim da semana pode haver mais. Ok? Ah, Pois bem, começaremos hoje daqui a pouco, portanto daqui a 4 minutos. Professor, Diga. nós temos teste de química, pelo menos Sim. no curso de lei, nesse dia 6 de janeiro, das 2h30 às 4. Ok. Bom, então. Ou então terça ou sexta. Pá. Façam-me sugestões. Eu posso eu posso olhar para os horários e para os horários de avaliação que estiverem publicados e fazer algum palpite, mas eu temo nessa semana de janeiro a realidade já seja um bocadinho diferente do que aquilo que eu posso deduzir. Porque há cadeiras que acabam a matéria 1 ou 2 aulas antes do fim, ou já não dão aulas em janeiro, etc. Eu não sei como é que isso se passa noutras cadeiras. De maneira que se vocês fizerem uma sugestão para uma aula extra nessa semana, agradeci. Portanto, nós só precisamos decidir isto, digamos, até sexta-feira também. De maneira que pensem um bocadinho nisso. O que eu suspeito é que de curso para curso, enfim, vocês surgiram coisas diferentes. Mas eu não me importo de fazer 2 iguais, se conseguir arrumar as pessoas em 2 sessões. Está bem?
Pois bem, falando sobre séries. Estudar séries envolve lidar com duas sucessões. Uma sucessão que se chama o termo geral da série, que, da maneira que eu escrevi aqui em cima, aqui está N, é o termo geral. E uma outra sucessão, que é a sucessão de somas parciais, que eu designei aqui por SN, que se obtém somando os termos da primeira sucessão, enfim, de 0 até N. Isto supondo que a série é indicada como uma soma a partir de 0. Reparem, isto de ser a partir de 0 não é particularmente importante. Porque o problema é que nós vamos estar interessados, o problema central, é o problema da convergência, e se vocês não começarem a 0, começarem mais à frente ou mais atrás, enfim, a convergência mantém-se ou não se mantém, conforme o caso. É melhor dizer esta frase outra vez. Se a série era convergente, vocês tirarem um número finito de termos, continuam a ter uma série convergente. Se juntarem um número finito de termos, também. Pronto. Se uma série não for convergente, diz-se divergente. Isso corresponde à divergência da sucessão de somas parciais. Nós já vimos, usando cálculo integral, portanto, na quarta-feira da semana passada, usando aquilo que eu depois vos disse que era uma expressão chamada critério do integral para séries, que e esse é um dos nossos é o nosso primeiro exemplo relativamente sofisticado sobre séries. Se alfa for um número real, a série termo geral 1 sobre n levantado a alfa, enfim, claro está aqui, convém começar em 1, por razões óbvias, é convergente se e só se alfa for maior que 1. Okay? Portanto, esse era algo que já tínhamos visto à custa de propriedades dos integrais. Portanto, comparando, nós fizemos, fim de contas, foi pegar na sucessão de somas parciais e majorá-la ou minorá-la por um integral. Depois calculámos o limite do integral e daí deduzimos ou que a sucessão de somas parciais era majorada e, portanto, como todos os termos eram positivos, então era convergente, porque era uma sucessão crescente e majorada, ou então que não era majorada e, portanto, nesse caso, a série era divergente. Okay? Isso acontecia conforme aquele parâmetro alfa, aquele expoente, fosse maior do que 1 ou menor ou igual. Portanto, alfa maior que 1 é o que está ali. Bom, o que é que vamos ver hoje? Já anunciei várias vezes este resultado. O primeiro resultado, assim, genérico, portanto, sem grandes suposições sobre a série, vai ser chamada condição necessária de convergência.
Diz muito simplesmente que uma série, termo geral AN, portanto, se a série termo geral AN for convergente, então o limite da sucessão AN é zero. Okay? Portanto, eu preciso que aquele limite do termo geral exista e seja zero para poder ter alguma chance da série ser convergente. Se o limite não existir ou não for zero, eu tenho a certeza que a série não é convergente. Exemplos de aplicação muito simples. Vocês considerarem a série cujo termo geral é menos 1 levantado a n, é menos 1 levantado a n, é um exemplo típico de uma sucessão que é divergente, certo? Portanto, esta série diverge. Coisa que também não é muito difícil percebermos que a sua sucessão de somas parciais iria ser, supondo que começávamos com n igual a 0, seria 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, etc. Outras como série de termo geral exponencial de 1 sobre n. 1 sobre n tende para 0, portanto aquela exponencial tende para 1. Logo, também difere. Okay? No entanto, esta condição, que é muito simples de verificar, ou verificar que não funciona, no entanto, não garante convergência. Okay? No caso particular, daquele exemplo que eu citei lá em cima, já agora chama-se série Dirichlet. Portanto, a condição não é suficiente. Exemplo típico de uma situação dessas é aquela série nós consideramos termo geral 1 sobre n. Okay? Esta série é divergente, nós verificamos isso por comparação com o integral, portanto, aplicando o critério do integral. Portanto, diverge, no entanto, o termo geral tende para zero. Okay? Portanto, vocês, se o termo geral tender para zero, não têm garantia nenhuma do que é que pode acontecer. Tudo pode acontecer. Okay? No entanto, se não tender para zero, arrumam logo a questão, a série é divergente. Porque é que esta condição é verdadeira? Portanto, isto não é difícil perceber a demonstração. Foi aqui que eu fiquei na aula passada, que foi interrompida subitamente. Pois bem, se a série converge, então a sucessão de somas parciais converge para um certo S, número real. Okay? Por definição de limite,
Isto quer dizer que qualquer que seja o epsilon positivo, existe uma ordem P, só que qualquer que seja o n maior que P, a distância desse n a S é menor do que epsilon. Okay? É simplesmente a definição do limite de uma sucessão. Pois bem, se esta condição, nós vamos chamar-lhe estrela, ok? A condição estrela, condição da definição de convergência, se verifica, também se verifica uma outra condição relativa à distância entre dois termos da sucessão. Ou seja, na definição de limite estamos a ver a distância de um termo de ordem n a partir da ordem p para o limite, mas, ao que me vai dar jeito em situações como as das séries, vai ser olhar para a distância entre quaisquer dois termos da sucessão a partir de certa ordem. Okay? Condição é essa em que eu estou a pensar. Então, posso assegurar isto, vou escrever agora. Qualquer que seja o epsilon positivo, existe P natural, só qualquer que seja o N e o M maiores que P, a distância entre Fn e Fm é menor que 2 epsilon. Chamemos esta condição duas estrelinhas. Okay? Portanto, porque é que isto é verdade? Portanto, justificação desta coisa não é transcendente. O módulo de Sn menos Sm é menor ou igual, pela desigualdade triangular, à distância de Sn a S, mais a distância de S a Sm. Ok? Portanto, se esta é menor que epsilon, e se esta também é menor que epsilon, porque não se esqueçam, era para todas as ordens maiores que P, então a distância entre dois quaisquer termos com ordens maiores que P será de certeza menor que 2 epsilon. Ok? Bom, mas agora eu posso fazer aqui uma habilidade. Como eu estou a lidar com uma série, o que é a diferença entre dois termos da sucessão de somas parciais? Ok? O Sn e o Sm. Vamos supor que o N é maior do que o M, certo? Então, Sn menos Sm são duas somas. Tenho uma soma de A0 até AN, na outra tenho a soma de A0 até AM. Como N é maior que M, o que é que vai acontecer nesta diferença? Bom, o que me vai sobrar vai ser simplesmente os termos de ordem M mais 1 até AN. Ok? Bom, e reparem que, em particular, se vocês considerarem SM mais 1 menos SM, isto simplesmente vai dar AN. Ok? Portanto, reparem que
Isto era para quaisquer N e M's maiores que P. Mas em particular, funcionará para M igual a N mais 1 e N maior que P. Certo? Donde qualquer que seja o epsilon positivo, existe P natural, tal qualquer que seja N maior que P, aquele módulo Sn menos Sm é simplesmente módulo da N. Particularizando, como era para todos, eu posso particularizar ao caso em que escrevi aqui uma coisa mal, misturei o meu N e o meu N, não é? Aqui era AM. Okay? Portanto, aqui é A, aqui será AM também. Okay? Será menor que 2 epsilon. Okay? Só que isto quer dizer que o limite da AM é igual a 0. Okay? E está justificado. Eu a certa altura supus que N era maior que M, mas claro está que no outro caso isto também funciona. Okay? Ninguém se confunda porque eu ter aqui um 2. Ok? Com 2 isto também funciona. Não é? Portanto, o epsilon é qualquer, não é? Portanto, o 2 epsilon também é qualquer. Okay? De maneira que há esses dois pontinhos a assinalar aqui, para ver que não vos enganei, mas isto justifica que os ANs tendem para 0. Okay? Observações importantes sobre isto. Esta ideia desta condição, 2 estrelinhas que eu pus ali, reaparece noutras coisas. Aliás, vai reaparecer no próximo teorema que eu vou citar e justificar. Mas é particularmente útil se nós queremos estudar o comportamento de uma sucessão, mas não temos ideia nenhuma de qual poderá ser o limite. Certo? De maneira que em matemática esta condição foi isolada e deu-se-lhe um nome. A qualquer sucessão que verifica a condição que eu assinalei ali com 2 estrelas. Enfim, claro está que nessa condição não se põe lá o 2 no 2 epsilon, mas a ideia é essa. Uma sucessão SN que verifica esta condição chama-se uma sucessão de Cauchy. Aquilo que eu fiz aqui pelo meio da demonstração foi mostrar se uma sucessão é convergente, também é de Cauchy, de certeza. Okay? Já agora, prova-se, vocês encontrarão a demonstração no livro do professor Campos Ferreira, que em R todas as sucessões de Cauchy são convergentes. Okay? Que é um bocadinho mais difícil. Eu vou rapidamente dar a ideia de porque é que isso é verdade. Porque se vocês tiverem uma sucessão que é de Cauchy, portanto, verifica a condição com as 2 estrelas, vocês conseguem demonstrar com facilidade que a sucessão é limitada. Okay? No momento em que têm a certeza que a sucessão é limitada, podem usar o teorema de Bolzano-Weierstrass e dizer possui uma subsucessão convergente. Depois, têm que mostrar que a sucessão original também converge para o limite dessa subsucessão convergente. Okay? Portanto, em sentido contrário, passar da condição de 2 estrelinhas para a condição de 1 estrelinha, em R também funciona, mas é um pouco mais sofisticado. Precisamos dos nossos velhos amigos Bolzano e Weierstrass. Okay? Bom, mas
no contexto atual, nós precisamos disto para ter a condição necessária de convergência de série. Okay? Eu podia ter feito isto sem mencionar aqui sucessões de Cauchy, no entanto, é algo que vocês encontrarão no livro e que talvez no futuro vos apareça. Porque em matemática, noutras situações, em que, sei lá, o conjunto de todas as funções que são integráveis. Define-se a distância entre duas funções integráveis como sendo o integral do modo da diferença das duas funções. Ficamos com aquilo que se chama um espaço métrico. Portanto, a distância entre os elementos do conjunto dado pelo integral do modo da diferença. Será que todas as sucessões que são de Cauchy nessa situação são convergentes? Ora, com o integral que nós usamos, integral de Riemann, a resposta é não. Okay? Há algum integral melhor para o qual as sucessões de Cauchy já fiquem convergentes? Sim, é o integral do PE. Okay? Portanto, se vocês estudarem um bocadinho mais de matemática, pode ser que vos aconteça se quiserem ver coisas um bocadinho mais sofisticadas, voltarão a encontrar sucessões de Cauchy, saber se são necessariamente convergentes ou não. Okay? Mas isto é um parênteses. Vamos em frente. Qual é o outro resultado que eu vos quero falar imediatamente a seguir? E em que também aparece, em que esta ideia também reaparece. O outro resultado, o nosso segundo resultado, bastante geral, nos vai facilitar a vida ao lidar com séries. Aí, diz simplesmente o seguinte: se uma série, cujo termo geral é a mole da AN, com AN uma certa sucessão, é convergente, então a série termo geral AN é convergente. Demonstração disto, a ideia da demonstração. Se vocês considerarem a diferença entre, com a mesma notação ainda que eu usei para trás, entre os termos de ordem n e m, a sucessão de somas parciais, supondo, mais uma vez, n é maior que m, okay? Isto, como vimos atrás, é AM mais 1 mais AM mais 2 por aí fora até AN. Okay? De maneira que o módulo é o módulo desta soma. Que, por sua vez, pode ser majorado pela soma dos módulos.
Bom, então, eu posso racionar da seguinte forma. Se somatório de modo da n converge, então a sua sucessão de somas parciais é convergente. Chamemos-lhe, então, precisar de uma notação para ela. Então, beta n igual a somatório de k de 0 tn modo da k converge. Certo? É definição. Mas, se esta solução é de convergente, é de Cauchy, condição de duas estrelinhas da bocado. Então, beta n é de Cauchy. Okay? Ora bem, esta desigualdade que eu tenho aqui atrás esta soma de módulos seria igual ao módulo de beta n menos beta m, certo? Porque aqui os betas têm módulos. Não? Mas a desigualdade que eu tenho mostra os módulos de Sn menos Sm são majorados por este. Okay? Portanto, esta condição que eu tenho aqui, que eu vou assinalar assim, um ponto de exclamação. Vale? Portanto, isto implica-me que SL é de Cauchy. Okay? Em que esta implicação é naquele ponto de exclamação que eu pus lá em cima, daquela desigualdade, da desigualdade triangular ali. Okay? Bom, mas se SN é de Cauchy, do recíproco que eu vos mencionei há bocado, que envolvi para mostrá-lo, precisava do teorema de Bolzano-Weierstrass, eu posso dizer que SN é convergente. Okay? Portanto, se a série dos módulos converge, a série original também é convergente. Okay? Exemplos de aplicação deste resultado são inúmeros. Se vocês tiverem a sucessão, termo geral, menos 1 levantado a n, vezes 1 sobre n quadrado, como o módulo de menos 1 levantado a n, vezes 1 sobre n quadrado, é 1 sobre n quadrado, a convergência da série, termo geral, 1 sobre n quadrado, implica que esta série também converge. Okay? Bom, reparem que isto dá uma possibilidade de, como primeiro passo, de estudar uma série, olhar para a série dos módulos. Tirar o módulo de termo geral e estudo essa. Se essa convergir, tenho o assunto arrumado. Se não convergir, não sei. Okay? Portanto, observação importante.
pode acontecer que certos modos divergem e que a série, sem módulos, converge. Exemplo, ainda não estamos em condições de justificar, portanto, esta série converge, mas somatório de 1 sobre n diverge. Que a segunda diverge, nós já sabemos. É uma série de Dirichlet com aquele parâmetro igual a 1. Que esta série, um termo geral menos 1 levantado a n sobre n, converge, ainda não sabemos justificar. No entanto, faremos isso provavelmente em princípio de janeiro. Okay? No entanto, termos este resultado chama-nos a atenção que talvez seja boa ideia começar por estudar todas as séries em que os termos são não negativos. Ok? Começamos por estudar essas, porque se compreendermos essas minimamente, aquelas que tiverem termos positivos e negativos, mas que em módulo sejam uma que eu saiba que é convergente, ficamos com a vida facilitada. Okay? Portanto, o que nós iremos fazer a seguir, devido a este resultado, vamos estudar condições suficientes de convergência para séries de termos não negativos. Uma das razões para fazermos isto, também estudaremos as outras, mas começaremos desta forma. Uma das razões é este resultado, sobre a convergência da série dos módulos implicar a convergência da série original. A outra razão é que se os termos de uma série não forem negativos, a sucessão das somas parciais é com certeza crescente. Okay? Portanto, esta era uma observação. A outra é que se qualquer que seja n, a n é maior que zero, então Sn igual a somatório k de 0 até n de AK é uma sucessão crescente. Para provarmos que uma sucessão crescente é majorada, é convergente. Se provarmos que uma sucessão crescente é convergente, basta provar que é majorada. Sucessões crescentes majoradas são convergentes. Okay? Portanto, bastará
mostrar que SN é majorada para obter convergência da série. Ok? Portanto, aquele nosso velhinho teorema de convergência das sucessões monótonas limitadas reaparece aqui. Ok? Portanto, esperamos que isto não seja muito difícil lidar com esta situação. Já agora, uma definição de série absolutamente convergente. Diz-se que a série de termo geral AN é absolutamente convergente se a série de termo geral módulo da AN for convergente. Portanto, em vez de estar a dizer aquilo que eu disse até agora, que a série dos módulos do termo geral é convergente, posso dizer muito simplesmente A é absolutamente convergente. Isso quer dizer que a série dos módulos converge. E temos o resultado que me diz que se a série dos módulos converge, então a série original converge. Okay? Portanto, absolutamente convergente, o nome presta-se a nós lembrarmos que é algo mais forte do que ser convergente. Okay? E de facto é a série dos módulos converge. Como é que vamos tirar partido desta observação que para séries de termos não negativos basta-nos mostrar que a sucessão de somas parciais é majorada para obter convergência da série? Vamos formular um teorema que resolve-me essa questão, que é o chamado critério de comparação para série. Sejam A, N e B, duas sucessões termos não negativos com AN menor ou igual a BN, qualquer que seja o N. E, portanto, também maior ou igual a zero. Okay? Um bocadinho pleonástico, mas não faz mal. Se a série, em termo geral, BN é convergente, então a série, em termo geral, AN também é convergente. A demonstração é que isto é verdade. Bom, porque se vocês pegarem num termo da sucessão de somas parciais da série de termo geral AN. Ok? Portanto, uma soma K de 0
até n de AK. Com estas condições, isto será menor ou igual à soma de k de 0 Tn dos BK. Ok? Ora, e isto será menor ou igual à soma da série termo geral Bn. Ok? Portanto, a sucessão de somas parciais da série de termo geral a n é limitada. Okay? Nós já tínhamos observado, com esta condição, os termos serem não negativos, a sucessão de somas parciais é crescente, de maneira que acabou. Está feito. Okay? Consequências disto. Exemplo. Professor, aí podia ser para todo o n maior que um certo k, não, em vez de... Ok. Portanto, para estudar convergência de uma sucessão, vocês podiam fazer isso. Como, no fim de contas, para séries, vão estudar também a convergência de sucessões, também podem fazer isso. Okay? Portanto, basta fazer uma majoração a partir de certa ordem, okay? Basta que os termos sejam não negativos a partir de certa ordem, etc. Okay? Portanto, isso vai estar sempre subjacente, mas eu não vou estar a afirmar isso a cada instante. Okay? De vez em quando, no exemplo, vou dizer, ora, esta aqui, de facto, a partir de ordem não sei quantos, isto funciona de maneira que tudo bem. Exemplos, coisas destas. Suponham vocês que têm a série de termo geral exponencial de menos n sobre n quadrado. Okay? Ora, exponencial de menos n sobre n quadrado é de certeza menor ou igual a 1 sobre n quadrado. Qualquer que seja n. Natural positivo. Como sabemos que a série de termo geral 1 sobre n quadrado, o nosso primeiro exemplo não trivial, converge, então esta série também converge. Okay? Portanto, a expressão do termo geral da série pode ser muito complicada, mas se nós conseguirmos comparar com uma que nós já sabemos que converge, ficam os nossos problemas resolvidos. Okay? Pois bem, vocês podem pensar, parece sim, mas se for uma coisa realmente, em termos geral, realmente complicado, como é que eu faço isto? Do que nós sabemos de sucessões, até podemos usar podemos ser um bocadinho mais sofisticados. Exemplo. Um outro exemplo em que eu vou pôr aqui um termo geral com um aspecto bastante horrível. Somatório de n quadrado mais 1 sobre n à quarta mais 3n quadrado menos n mais 3.
Mais 3 ou mais 1. Mais, pronto. Sim. Ok? Vocês olham para ali e pensam, como é que eu vou decidir se esta é convergente, se não é? Bom, de facto, os termos para todo o n são maiores que 0, ok? Porque vocês podiam ter alguma dúvida, mas veem que para n igual a 1, sei lá, o 3n quadrado já é maior que o n, de maneira que o sinal não é um problema. E a partir daí é fácil de justificar. Mas, fazendo o tipo de coisas que nós fazíamos para sucessões, olhando para para o termo geral desta série, nós vemos que o seu comportamento, no essencial, como tenho um polinómio de segundo grau e um polinómio de quarto grau, é capaz de ser parecido com 1 sobre n quadrado. Okay? Será que eu consigo comparar com 1 sobre n quadrado ou com uma constante vezes 1 sobre n quadrado para poder tirar conclusões? Posso, porque se eu considerar o limite deste quociente, isto é o limite de n à quarta mais 3n quadrado menos n mais 1 a dividir por n à quarta mais n quadrado. Faz as continhas, não é? Ora, toda a gente sabe, já fez o primeiro teste, não é? Calcular este limite dividindo numerador e denominador por n à quarta, vocês descobrem que este limite é 1. Certo? Portanto, eu fiz um quociente entre duas sucessões sobre n quadrado e esta, e descobri que o limite desse quociente era 1. Isso em particular diz-me que, por definição de limite, existe, com certeza, um P natural, tal que qualquer que seja n maior que P, está bem a definição de limite, mais uma vez, eu estou, sei lá, entre 1 meio e 3 meios, certo? Porque se vou para 1, a partir de certo, estou na vizinhança 1 meio de 1, a partir de certa ordem, não é? Portanto, 1 meio é menor do que 1 sobre n quadrado a dividir por n ao quadrado mais 1 a dividir por aquela coisa, n à quarta mais 3n quadrado menos n mais 1, e é menor que 3 meios. Ok? Olhem para a desigualdade da esquerda. Ok? A desigualdade da esquerda, portanto, estou-me a referir a esta, pode ser reescrita, que não há primitivas. Aquilo é uma barrinha de dividir, certo? Portanto, para n maior que p, eu fiquei com 1 meio de n ao quadrado mais 1 sobre aquele comboio é menor que 1 sobre n quadrado. Ok? Certo? Bom, então, o que é que me diz o teorema? Comparação. Como eu sei que a série de termos geral 1 sobre n quadrado converge, como reparem, isto foi aquela observação do vosso colega há bocado, dizer isto não pode ser só a partir de certa ordem. Sim, é isso. Aqui eu arranjei uma ordem, graças à definição de limite, que é uma ordem P, que eu não sei muito bem qual é, mas a partir dessa ordem P,
eu tenho esta comparação, ok? De onde eu posso dizer que a série de termo geral 1 sobre n quadrado convergir implica que a série de termo geral 1 meio de n ao quadrado mais 1 sobre aquela coisa toda também converge. Professor, Sim, diga. pode-nos explicar como é que o professor chegou à parte azul do limite, essa equação? Ação. Esta aqui? Cá em cima? Logo por baixo do somatório. Cá, por baixo do somatório? Este limite aqui, bom, este limite aqui não tem nada a ver com o somatório, não é? O que eu disse foi, o termo geral desta série, como as parcelas mais importantes no numerador e denominador são n ao quadrado em cima e n à quarta em baixo, eu suspeito que isto comporta-se mais ou menos como n ao quadrado sobre n à quarta, que é 1 sobre n quadrado. De maneira que vou considerar o limite do quociente entre 1 sobre n quadrado e este termo geral e ver o que é que acontece. Okay? Fui fazer essa conta, mas isto foi por inspiração. Okay? E verifiquei que o limite desse quociente é 1. Coisa que quer dizer, em particular, pegando na definição do limite, que aquele quociente, a partir de uma certa ordem P, está entre 1 meio e 3 meio. O que me permite escrever que 1 meio do termo geral desta série é menor que 1 sobre n quadrado a partir da ordem P. Bom, então posso usar o teorema. Dizendo, então, da convergência que eu conheço de 1 sobre n, da série de termos geral 1 sobre n quadrado, tiro que a série de termos geral 1 meio vezes aquilo converge. Agora, aquilo 1 meio que está ali, obviamente, se uma série converge, outra série com um termo geral que é igual ao primeiro multiplicado por uma constante positiva, também converge, certo? De maneira que daqui eu tiro que a série com que tinha começado é também convergente. Esta ideia de usarmos limites para indiretamente fazermos comparações, nós vamos abstraí-la e arranjar um corolário do critério de comparação para fazermos isto de maneira mais expedita. E será a primeira coisa a fazer na próxima aula. Voltaremos a isto. Está bem? Professor, Diga. então em vez de 1 meio poderia ser também 1/3 ou 1/4, desde que fosse menor que 1? Exatamente. Okay? Portanto, menor que 1 não. O maior que 0. Okay? Portanto, qualquer coisa que eu arranjasse, uma constante ali, vezes positiva, vezes o termo geral original, fosse menor que 1 sobre n quadrado, funcionava na mesma. Está bem? Portanto, eu usei ali 1 meio porque era um número positivo menor que 1. Devido àquele quociente ter limite 1. Se o quociente tivesse limite de 50, talvez usasse 25 ou 42. Ok? Portanto, é um número positivo. Estaria ali um número positivo para isto funcionar. Portanto, mas agora vamos abstrair isto, que foi feito um bocadinho ad hoc, para ter um corolário que eu possa usar mais rapidamente para decidir coisas destas. Já é o tema do princípio da próxima aula. Ok? Ficamos por aqui. Até lá. Obrigado, professor. Nada. Diga. Professor. Deus. Isso não é reminiscente daquilo Calma. derivadas, e porque nós estamos a ver uma taxa de alteração com a soma da série. Então, se o termo geral da série for igual, ou seja, se a taxa de alteração for similar a partir de um O certo que é termo. a taxa de alteração? Você está a estudar finanças ou quê? Não, não o termo geral é a taxa de alteração da série. Enquanto é que altera? Se estiver a alterar a um ritmo similar, então convergem para. Ok, exato. Bom, o que nós vamos demonstrar, vou já lhe dizer o que é que nós vamos demonstrar. Se você tiver duas séries, termos gerais A e N,
e BN. AN e BN maiores que 0, ou a partir de certa ordem. E o limite de AN sobre BN for igual a C positivo, então as duas séries são divergentes ou são ambas convergentes. Então, costuma-se dizer que são da mesma natureza. Okay? Portanto, se nós conseguirmos mostrar que o quociente entre os dois termos gerais tem um limite que é maior que 0, ou ambas as séries são divergentes, ou ambas são convergentes. Isto entre séries de termos positivos, bem entendido. E se a natureza não... natureza é uma maneira de dizer, é abreviar o que eu acabei de dizer. Ou são ambas convergentes, ou são ambas divergentes. E se fosse absolutamente convergente? Não... Não, calma. Aqui, insisto, já estou a falar de termos positivos, ok? Portanto, é pleonástico que está a falar em convergência absoluta. Ok. Portanto, claro está que depois você também vai usar isto para lidar com séries com termos que não são necessariamente não negativos. Ok? Mas lida com a série dos módulos primeiro, usando isto, e depois, então, para justificar que a original converge, usa o teorema da convergência absoluta. Está bem? Qual será o problema de um C negativo? O problema de alguma ser negativa é que você tinha o quociente entre as duas podia estar perto de 0. Certo? Ok. Está perto de 0 não consegue fazer a majoração que eu fiz na demonstração do teorema. Ou seja, não consegue dizer que o AN é menor ou igual a constante vezes BN. Ok? Porque você não arranja a constante. Porque essa constante é o inverso do minorante positivo. Okay? Convence. Ou seja, se tiver... Mas isto é dar a aula que vem, não é? Porque agora há coisas como esta. Pode ser que o quociente tenha limite 0. O que é que se pode dizer nesse caso? Okay? Nesse caso, você não consegue fazer uma majoração e uma minoração ao quociente. Portanto, só funciona para um dos lados. Ok? Sim. De maneira que não tem esta situação de ambas serem convergentes ou serem ambas divergentes, já não funciona. No entanto, num certo sentido as coisas funcionam. Ou seja, se uma delas for convergente, a outra é de certeza. E se a segunda for divergente, a primeira também é divergente. No sentido. É um resultado menos forte, então. É um resultado menos forte. Ok. Se o limite for mais infinito, também pode fazer a mesma coisa, obviamente, não é? Porque pondo o quociente ao contrário é a mesma coisa que ter o limite zero. Está bem? De maneira que isto ainda pode ser afinado. Okay? Mas a ideia base é o critério de comparação
E por trás dele está simplesmente aquele velho teorema que se uma sucessão é crescente e é majorada, de certeza que é convergente. Ok. Tá bom? Até à próxima. Obrigado. Adeus.